Mas aí tem um. Eu vou chamar de quadro aqui que a gente tá montando, que é para desmistificar um pouco a saúde ali para as pessoas, né? Para trazer mais conhecimento, né? Então, de alguma forma, impactar ali as pessoas. E trazer um pouco mais para o dia a dia, queria que você escolhesse um marcador de um exame, alguma coisa de um exame laboratorial, para falar, assim, para desmistificar um pouco, pô, o que é esse marcador, o que ele mede, por que ele é importante. Não precisa ser relacionado à oncologia, assim, então você pode escolher, às vezes, assim, pô, tem um marcador X que pô, você tem que tentar deixá-lo o menor possível. Pô, mas se ele der alterado, quais são os impactos? Assim, pô, se tiver algum marcador aí que você tem algum carinho aí que você queira falar pro pessoal, assim, só para trazer um pouco mais de conhecimento de forma fácil ali, para quando a gente pegar o exame de sangue, a gente não só olhar, pô, tá dentro, fora do valor de referência, mas a gente sem saber o que ele mede, por que ele é importante, por que o médico pediu aquilo ali. Show, muito bom, Edu. Eu tenho 3 tópicos para falar sobre esse assunto. O primeiro é marcador tumoral, exame de sangue. Marcador tumoral não é diagnóstico de câncer. Tá bom, gente? Turma, marcador tumoral em paciente que não tem diagnóstico oncológico, ele normalmente não deve ser solicitado porque ele não dá o diagnóstico de câncer. Quais. Então, CEA, CA199, CA125 são mais comuns que a gente pede, que são exames de sangue, eles não dão diagnóstico oncológico. Ou seja, não adianta ficar fazendo isso todo ano. Não estou falando do PSA, que ele entra ali na estrutura de rastreamento. Mas CEA, CA199 e CA125, eles não são diagnósticos de câncer, eles são solicitados dentro de um espectro específico, normalmente de pacientes com algum exame que traz a suspeita ou com diagnóstico. Esse é um ponto do que a gente não deve ser usado como um biomarcador, por exemplo, para estar ali na tua timeline, eu vou todo ano fazer um CEA, um CA199, um CA125. Esse é um ponto. Só aproveitando, então, podemos falar só desses três, assim, pra. Podemos, claro. Então, assim, mas então acho que assim, então, entendido, eles não marcam, mas o que eles medem? Então, assim, por exemplo, o que é um CA199, 125, 125, 125. o que eles significam? O que eles medem? Por Então, exemplo, o CEA. O CEA é o paciente normalmente com diagnóstico de câncer coloretal, câncer de intestino, que você quer ali saber se esse tumor ele expressa esse marcador. E aí, expressando o marcador, ele vira um controle de tratamento. Você trata, se o marcador cair, legal, e pode ser que num retorno da doença esse marcador volte a subir. O CA199 ele pode ser usado junto ali do câncer coloretal, de qualquer câncer digestivo, mas normalmente ele é usado para câncer de pâncreas, por exemplo. É o que a gente mais usa, câncer ali de vias biliares no mesmo cenário. CA199 aumentado, CA199 baixo, controle de tratamento. E o CA125 para câncer de ovário, câncer de tuba, câncer de peritônio e alguns cânceres ginecológicos, mas basicamente câncer de ovário, tuba e peritônio. Com uma suspeita diagnóstica, uma biópsia positiva, esse marcador elevado, ele traz uma maior carga de doença. Por isso que ele não é usado para rastreamento, para prevenção ou para diagnóstico isolado. Ele sempre tem que estar associado com uma suspeita, algum exame dentro de uma jornada de tratamento. perfeito. Super claro. E aí, tem mais alguma coisa que você quer Isso, falar aí desses daí? a gente falaria sobre não exame de sangue, mas eu bato muito na tecla da colono. A gente tem Sim. que falar sobre isso, câncer Tá bom. coloretal, segundo tumor mais comum. Você tem que fazer a sua colono de rastreamento e de acordo com o resultado ela tem que ser controlada. Ou repete em 10 anos, ou repete em 5 anos, ou repete em 1 ano, por exemplo. E por fim, Então, só entrando nesse tópico, quando que é a partir de uma idade e quando que isso daqui antecipa? Eventualmente, se você já teve um caso na família, como que funciona? O que é a recomendação? boa, população geral, hoje 45 anos. Se você já teve algum caso na família, e a gente fala de parentes de primeiro grau, 10 anos antes do caso mais novo. Então vamos lá. Eu não tenho caso de câncer coloretal na família. 45 anos, mas eu falei para vocês que eu fiz com 40. A gente está cada vez mais tendo pacientes jovens, 45 anos. Se você teve um caso na família, por exemplo, o seu irmão, ele teve um câncer coloretal com 48 anos, você começa com 38.
Aí 45 cai, porque seu parente de primeiro grau teve com 48, 10 anos antes. Esse é o padrão. Legal. Quando repetir a colono, normalmente uma colono normal pelos guidelines de 10 anos, eu acho que até 5 anos depois de uma colono normal é aceitável. E a depender do resultado, e aí tem aquela salada de frutas ali do adenoma. Adenoma de baixo grau, adenoma de alto grau, adenoma serrilhado, uma LST, e aí o ideal é que procurem um especialista, que essa periodicidade ela cai. E normalmente ali no máximo você repete a colono em 1 ano. O que eu quero deixar bem claro aqui é que não existe aquela necessidade de fazer colono todo ano. Isso depende muito do resultado. Colono normal, os guidelines mandam 10 anos. A gente até consegue ali às vezes baixar para 5, mas guideline 10 anos. Esse é o apanhado geral. E por fim, o que a gente pode acompanhar como marcador não é exame de sangue, Edu, é composição corporal, cara. É a gente falar de taxa de gordura, circunferência abdominal, massa muscular, índice musculoesquelético, taxa massa gorda, massa magra. Isso também é um fator que a gente precisa cada vez mais acompanhar hoje em dia, porque falei aqui durante todo o podcast. Fator de risco, obesidade, prevenção primária. E como é que a gente ataca normalmente a obesidade? E aí não posso falar de tratamento de obesidade, porque não é minha especialidade, mas é um tratamento multimodal, que basicamente o cerne ali, a base da pirâmide do tratamento, são medidas comportamentais, exercício físico, que por si só também previne câncer e mudança de hábitos alimentares. Aí tem as canetinhas emagrecedoras, o acompanhamento específico, mindset, tratamento psicológico, obviamente um tratamento multimodal e de equipe de saúde. Mas eu acompanharia, como eu acompanho, a minha composição corporal. Perfeito. Então, assim, agora por fim, para fechar de vez aqui, a gente abriu caixinha de pergunta ali no Instagram, também compartilhamos na Zoom, você também compartilhou ali no seu Instagram, a gente recebeu algumas perguntas. Aqui vão ser mais respostas mais rápidas aqui, mas eu queria te perguntar aqui, porque foram dúvidas que chegaram pra gente. Como saber se uma informação sobre câncer na internet é confiável? Então, assim, como tem muito conteúdo na internet, Muito. como, assim, não gerar alarmismo, mas ao mesmo tempo, como que eu confio nessa informação? Eu procuraria formadores de opinião, pessoas que têm uma confiabilidade acadêmica, que são realmente formadores de opinião, e eu procuraria os grandes veículos das sociedades médicas, para a gente ter ali uma base de informação. Jornal, revista, a depender ali de quem está dando a informação, pode ser que faça sentido, muitas vezes tem algum viés ali, mas eu procuraria principalmente as páginas das grandes sociedades médicas que versam sobre oncologia, tanto nacionais quanto internacionais. E aí, claro, Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, sigam a gente nas redes sociais, SBCO, Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, tanto Instagram, YouTube, LinkedIn. Trazemos informação de qualidade com uma curadoria de especialistas. Normalmente levamos essa informação de uma forma mais desmistificada e com uma linguagem mais acessível. Podemos procurar os órgãos internacionais, então a American Society of Clinical Oncology, que é a ASCO, também traz muita informação para a gente. Às vezes pode vir uma informação um pouco mais técnica, e aí, claro, você utilizando uma IA de qualidade, ela consegue traduzir para você, com as suas considerações óbvias de que a IA pode alucinar ou não, mas eu estou trazendo para a população uma via mais fácil de ter uma informação boa que é traduzida por alguém, para que realmente essa informação tenha confiabilidade e rastreabilidade, para que não assuste tanto como muitos assustam, mas que informem, para que isso também ajude o paciente ou o indivíduo saudável a se cuidar melhor, ou se ter um diagnóstico, quando tem um diagnóstico, chegar mais informado para essa consulta. Legal. Tem mais uma aqui que é: o que mais atrapalha a jornada do paciente com câncer hoje? Desinformação
do paciente, e a desinformação ou por ser um leigo e não ter a informação, ou por ter sido informado de uma forma errada por algum outro profissional de saúde. Isso atrapalha muito. A falta de acesso ao tratamento, isso atrapalha muito. E às vezes a pessoa até tem acesso, mas tem uma jornada descoordenada. Isso também atrapalha muito. Eu pensaria que são esses os pilares. E claro, né, a ausência de um profissional capacitado, especialista, que consiga entendê-lo de uma forma mais ampla e construa essa decisão de uma forma mais assertiva. Eu pensaria nesses pilares. Pô. E acho que aqui eu tenho uma pergunta certa aqui para você. Você é uma pessoa muito empática, fala das coisas de uma maneira muito leve. E a gente recebeu essa pergunta aqui que é: descobri que tenho câncer e me sinto culpada por não ter feito nada para prevenir. Como conviver com isso? Ontem eu atendi uma paciente com esse tópico específico. Ela fez uma colonoscopia em julho de 25. Tinha ali uma lesão que foi meio biopsiada e aí não conseguiu retirar. E que talvez, se ela tivesse tentado um exame mais específico em julho, ela teria retirado essa lesão por colonoscopia e não precisaria operar como ela vai precisar operar agora. Só que por essa jornada, tá na moda falar em fricção, por essa jornada com mais fricção, uma jornada ali descoordenada, ela de julho foi chegar para mim agora em maio, nós estamos em maio, chegar para mim agora em maio, que ela repetiu a coluna em abril, a lesão não é mais passível de ressecção por coluna, ela vai ter que operar. Onde eu quero chegar? Ela fez essa pergunta para mim. E aí, doutor? Se eu tivesse tratado ali em julho, se eu tivesse feito, o que teria acontecido? Vou falar para vocês, para você, Edu, Luiz está aqui com a gente, Bruninho, para quem está nos assistindo, nos escutando, que eu faço. Eu considero o diagnóstico e a minha consulta como o D0. É daqui para frente, irmão. É daqui para frente. Ah, você vai esquecer o passado? Não, eu não vou esquecer, mas eu vou olhar o passado para desenhar o teu futuro e não para ter uma culpabilidade sobre o que aconteceu. O que aconteceu já passou. O que aconteceu já foi. Não vai mudar o futuro, mas vai ajudar a moldar o teu futuro daqui para frente. É isso. O dia 0 do diagnóstico, o dia da consulta com o especialista, ali é o marco 0. Daqui para trás eu esqueço e só olho se eu conseguir moldar o futuro. E o que mais importa é daqui para frente. Não há esse sentimento de culpa. O que passou, passou. A gente precisa olhar o que fez ali atrás para chegar no dia 0 e desenhar um novo futuro daqui para frente, quando a pessoa recebe o diagnóstico de um tumor maligno, de um câncer. Perfeito. Acho que não tinha a melhor forma da gente terminar aqui.